Esse relato, igual a todos, recebi via e-mail aqui embaixo. Se você tiver alguma experiência, mande pra gente, pois são esses relatos que é o combustível que move a engrenagem. Mas esse em especial tem um detalhe que o torna diferente. Ele foi enviado pelo filho de um dos envolvidos na história. Vou colocar assim para evitar qualquer tipo de identificação. E o rapaz que enviou disse que pode publicar sim, mas o envolvido, que é o seu pai, não sabe. Então que eu tomasse todo cuidado, porque se o velho descobre, ele com seus 19 anos pode levar um sacode daqueles de fazer inveja aos tempos de infância. Então por essa razão, eu vou florear um pouco a história. Nada mais sobrenatural do que o sobrenatural. Redundâncias à parte, é por aí mesmo. Porque esse assunto, ele tem toda uma fantasia, tem todo um imaginário. Ele é o assustador fascinante. Tem pessoas que querem distância do assunto, outros se sentem atraídas por gostar da história, outros até procuram assistir tudo ligado ao sobrenatural, principalmente o terror, para ter aquela adrenalina do medo. E tem aqueles também que sonham um dia ter uma experiência, mas aí eu digo, qualquer que seja a sua situação, cuidado. Pense duas vezes, se prepare. Cuidado com o que pede, você pode ser atendido. É um assunto complexo e vale a pena, sim, desbravar, mas com respeito e também usando a razão, não se deixando levar pelo emocional. Preste atenção nessa história, ela é rápida, mas vai te fazer pensar. Era uma vez uma bela cidade perdida na imensidão desse Brasil sem fronteira. Nessa cidade tinha a Vila Mocotó. Se você pensa que a Vila Mocotó é igual a tantas, longe do centro, que para chegar até lá tem que pegar 3 ônibus, se enganou. Com 3 ônibus, você chega na metade do caminho. A Vila Mocotó é muito longe do centro. É muito longe da área urbana. Uma vila pobre. Uma vila com um número considerável de habitantes, todos trabalhadores, todos honestos, alguns nem tanto. Todos com suas histórias. Mas uma vila que todo mundo conhece, todo mundo, para sorte de alguns, azar de muitos. E nessa vila tem o Bar do Bagaça. O Bar do Bagaça é tradicional, conhecido, folclórico, histórico. Dizem que quando a cidade começou, há 230 anos atrás, o fundador, antes de lançar a pedra fundamental, passou no Bar do Bagaça para tomar uma. O Bar do Bagaça era o ponto. Todos, quando saíam do trabalho, aqueles que trabalhavam na Vila Mocotó, ou aqueles que trabalhassem longe, não interessava. Tinha que passar no Bar do Bagaça para tomar uma, dar uma benzida na goela. O Bagaça era querido por todos, mas por todos mesmo. Não tinha um na Vila Mocotó que não gostava de ser amigo do Bagaça, mas principalmente ser freguês do Bagaça. Porque todos sabiam que de cada 10 pinga que ele vendia, 6 não recebia. Vendia fiado para todo mundo, não marcava. O Bagaça era um folclore. Para os fregueses era bom, mas para ele era melhor ainda, porque o Bagaça era um homem já de seus 60 e poucos anos, viúvo, filho criado, não queria depender de filho, queria morar no cantinho dele, tanto que ele morava nos fundos do bar. Então ele estava feliz se ganhasse o suficiente para bancar as suas despesas, não depender de ninguém, complementar a sua aposentadoria e ainda possível, ainda por cima, ter parceria para... Porque a cada 3 que ele servia, uma ele bebia.
E ali se encontrava a nata da elite do subúrbio. Bom, o Braguinha, por exemplo, o Braguinha era um toco de homem, não segurava um tapa, mas metido a arrumar confusão. Apanhava que nem um louco, mas se olhasse atravessado por Braguinha, era treta na certa, principalmente se ele já tivesse tomado umas. Tinha também o Alfinete. O Alfinete, ele tinha esse nome por causa do seu tipo franzino. 1,84 m, 150 kg. E o Alfinete ia ali encher a lata e chorar, falando da mulher que o deixou pelo padeiro há mais de 15 anos atrás. Por que será que todo bêbado, atrás do copo, tem uma mulher que tira lágrimas dele? E o Bagaça tinha uma paciência para ouvir, porque dizem, né, aqueles que conheciam, que ele ficava na frente assim. E o bêbado, ele quer falar. Ele quer ter alguém que ouça. Então o Bagaça, ele dormia, mas na classe. Ninguém percebia. Quer dizer, o Alfinete falava. Aquela coisa toda, aquele chororô todo saía da sua boca, não alcançava os olhos do Bagaça, aí não chegava nos ouvidos. Mas também tinha o Chinelinho. O Chinelinho era aquele sujeito de bem com a vida, trabalhador. Mas o Chinelinho tinha uma coisa, né? Uma mulher braba, a dona Suzana. Mulherzinha braba, mas pensa numa mulher braba. E o Chinelinho gostava de tomar umas. Na sexta-feira era sagrado. Ele saía do boteco e ele saía do trabalho e ia para o bar do Bagaça. E toda essa turma, não vou ficar aqui enumerando todos que frequentavam, se davam bem. Tinha uns que... tinha o Timbaúva, por exemplo, que era brabo. Era metido ao dedo mole. Ele não discutia, escreveu, não leu, pimba. E o filho do Timbaúva era o Zico, que por ser filho de quem era todo metido também. Agora, essa cambada de bêbado toda era conhecida como os pudim do cemitério. Porque o Bagaça, quando abriu o seu bar, abriu a 2 quadras do cemitério. Muitos iam, mas não saíam sozinhos. Na hora de ir embora, não. Outros saíam, mas olhando assim, porque ninguém tem medo, mas também ninguém está aí para correr o risco, né? Agora, o único que gostava do cemitério ser ali era o Chinelinho. Eu explico. Não é que o Chinelinho não tivesse medo de alma penada, não. Ele tinha. Mas eu não sei o que era maior, se era o medo ou a vontade de encontrar uma. Aí ele sonhava com isso. Mas ele saía do bar do Bagaça, na sexta-feira, ia direto para o cemitério. Mas ele não ia na caça, não. Ele ia evitar vergonha e humilhação. Por quê? Porque ele sabia que se saísse travado do bar, quando chegasse em casa, a dona Suzana ia bater nele, ia gritar, ele ia passar vergonha diante dos vizinhos, ia ter que dormir na cozinha, sem travesseiro, sem colchão, podia estar frio, podia estar o que, a mulher não tinha coração, mas ele não entrava em casa bêbado. Então ele evitava. E ele já tinha até um apartamento dele, reservado ali no cemitério, que era uma capelinha de uma família rica lá, que tinha 2 túmulos dentro, bem aconchegante. Ele deixava no canto um agasalho e deixava também um colchão no lençol para dormir. Ele era um bêbado organizado. E era um lugar tranquilo, que ninguém ia, não tinha nem segurança, ninguém roubava nada. E calhou de ser a sexta-feira 13. Pô, imagina a sexta-feira 13, chovia que Deus mandava. Qual era a conversa? O bar estava assim. Parece que esse lado atrai as pessoas. Então o bar do Bagaça, na sexta-feira, que já tinha bastante movimento, na sexta-feira 13 parece que triplicou, todo mundo queria ir lá. E as histórias eram tudo a mesma coisa. Fantasma, monstro, lobisomem, mulher que aparece, homem sem cabeça, demônio.
Todo mundo contava, dava risada, mas um olhava para o outro assim. E estava lotado. Sabe, esses botecos também, às vezes dá umas confusão, né? Um quer ser mais valente que o outro fica ofendido com um, por sempre ter problema para ficar ofendido. Aí o bagaço sentava e dizia, ó, não quebra nada, a não ser os ossos de vocês. Porque se vocês quebrar uma coisa minha, vocês vão parar lá no cemitério, mesmo que não queiram. E às vezes eles se agarravam mesmo. E ali naquela noite deu umas 2 confusões. E já tinha dado outra confusão na semana anterior. Bom, imagina, Braguinha. Mas era tudo normal. E aquela noite foi. E foi mais longa que as outras. E apareceu uns loucos lá que ninguém conhecia, que começou a pagar bebida para todo mundo, porque eles eram da cidade, eles davam risada com as histórias, eles se enturmaram, foi uma maravilha. Nossa, o bagaço ficou feliz. Nunca faturou tanto. Mas chega a hora de ir embora, sai um, sai outro, vai ficando vazio. Chinelinho. Pegou um saco plástico, sabe? Saco de matéria plástica, botou na cabeça e saiu a passo pro apartamento dele. Aí foi chegando aqueles relâmpagos, aquela chuva, aquela coisa toda. E tava, a capelinha, era bonitinha a construção, túmulo, a coisa mais linda do mundo. E ele foi chegando. E ele tinha também a lanterna dele para não andar no escuro, né? E ele tá indo. Meio que se equilibrando, porque ele tinha medo de cair ou bater numa beirada, porque o caminho para caminhar era estreito, tinha acho que só 2,5 metros, e hora ele ia do lado, hora ele ia do outro, hora ele tropeçava, hora ele voltava, hora parava para dar uma mijadinha, aí daí estava chovendo muito, ele estava se molhando, aí o parceiro já estava cansado também, fazia alarme falso, mas não mijava, e ele tá indo. De repente, quando ele está chegando nas acomodações, deu um relâmpago e ele viu. Era uma criatura alta. Olha, devia ter quase 2 metros de altura. E estava com um casacão, um capuz preto. E não dava para enxergar nada. O Chinelinho pegou a lanterna dele, mas sabe, firme, com coragem. E viu aquela criatura. Ele deu um berro, deu meia volta. Olha, até o efeito da cachaça acabou. Diz que a melhor coisa para um porre é um cagaço. Só que quando ele estava saindo assim, ele ouviu também um berro atrás dele. Aí quando ele olhou para trás, aquela figura não estava mais. Aí deu mais desespero ainda. Mas de repente ele parou, poxa, mas que homem eu sou? Como eu fico aqui, minha vida toda. Já basta a covardia estar fugindo para não levar porrada da minha mulher. Mas eu fico sonhando em ter um contato de primeiro grau. Quando vai acontecer, eu saio correndo que nem galinha ciscando. Não. Ele respirou fundo, acomodou a capa, subiu a calça e foi. Quando ele entrou na capela, ele viu aquele vulto, ele deu-lhe um berro, o vulto deu outro berro. Um caiu para cada lado, de repente um olha para o outro assim, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui, tu está fazendo o quê? Eu estou bem, tu quase me matou de susto. Resumindo, era o Braguinha. Braguinha, com 1,5 metros dele, ele estava em cima do túmulo. E aquilo parecia um casacão horrível, era uma capa de chuva, dessas que se compram em camelô. Aí quando a lanterna bateu, Braguinha congelou de medo. E Chinelinho mais ainda. Aí cada um caiu para um lado berrando, só que o Braguinha escorregou e deu com a cara na pedra. Aí quando Chinelinho estava voltando, Braguinha ainda estava tentando se recuperar e os dois se encontraram. Foi quando Chinelinho, homem, o que tu tá fazendo aqui? Aí Braguinha explicou. Que ele arrumou uma confusão com o Zico, filho do Timbaúva, e disseram para ele que o Timbaúva ia armar uma arapuca para ele, ia dar um laço nele de cortar as costas com relho. E como ele sabia que o Timbaúva tinha medo de alma penada, ele foi se esconder no cemitério, esperar a chuva passar, a noite passar e poder ir para casa. Ele perguntou, e tu, vivente?
Chinelinho olhou pra ele, aquela história, né? Morro seco, como eu não perco a pose? Não! É que eu gosto de paz, e nada mais paz do que esse meu cantinho. De vez em quando eu tô aqui. Aí foi quando o Chinelinho olhou. O Braguinha tava deitado em cima das coisas dele, ó. E outra. Sai de cima dessa pedra, que essas coisas aqui são minhas. Quer dormir? Dorme na cama do lado. Aí se acomodaram, dormiram e prometeram guardar segredo, mas pro resto da vida, o que significava até a próxima sexta-feira, depois do terceiro gole. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. É por aí. Quando eu li essa história despretensiosa, eu percebi o quanto ela tem a nos ensinar e o quanto ela tem a ver com o universo Nadina. Nós estamos aqui para nos conhecer, evoluir através de descobertas e ensinamentos vindos de relatos e experiências vividas por gente igual a gente, um aprendizado. Para não ficar o tempo todo se perguntando, que não é o amontoar de perguntas o atalho para as respostas. Aos poucos a gente vai entendendo que sobrenatural não é só o assustador, embora tenha muito de aterrorizante nesse universo. Mas que o importante é a gente ir com cautela, respeitar, entender o quanto nós não conhecemos e buscarmos cada vez mais lições. E de repente desse encontro fortuito, que parece assim totalmente sem importância, tem várias lições. Desde respeitar um lugar sagrado, desde o desejar que a gente não sabe se está pronto para encarar, passando até pelo se deixar levar pelo medo, tirar conclusões precipitadas. Porque imagine, naquela situação, se Chinelinho não volta, ele e Braguinha, que não contariam a história para ninguém, claro, levariam para a vida a certeza que encontraram uma alma penada, um espírito perambulando pelo cemitério numa noite de tempestade.